Bom dia. Bom dia. Primeiro ano, Filosofia, página 107, aula 13, Filosofia de Aristóteles, Ética, conceito de ética para Aristóteles. Pessoal, quando se fala sobre conceito, conceito é uma ideia, né? É uma ideia que se trabalha, né? Porque uma ideia ela nunca está, né? Ela nunca é só, ela tem ela está dentro de um ambiente, né, em que quando se concebe, quando se chama, quando você discute uma determinada ideia, né, quando se coloca um determinado pensamento em discussão, esse pensamento ele transcende aquilo, todo aquilo que ele significa, certo? Então isso é uma ideia. Uma ideia transcende tudo aquilo que um pensamento, né, significa. Porque uma ideia ela não se materializa em apenas uma coisa, em apenas a alguma coisa, né? Ela vai além sempre daquilo, né? A filosofia é um campo, né, onde as ideias elas são sempre resultante de outras ideias. Para isso que a filosofia serve, para nós aprimorarmos sempre uma ideia, um pensamento, né? Então nós temos, por exemplo, os três grandes pensadores da Grécia Antiga, né? Temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Nós vamos falar sobre Aristóteles, mas temos antes-Sócrates, né? Antes Aristóteles, né? Nós temos Platão e Sócrates. E antes de Sócrates nós temos os pré-socráticos. E antes dos pré-socráticos nós temos culturas, tá? Que a partir de uma determinada ideia se desenvolveram. Então é um campo muito rico. Por quê? Porque qual é a ideia aqui? A ideia é ética. Nossa, ética, o que é ética? Ética é uma coisa, né, que lá na Grécia Antiga, com referência a Sócrates, a Platão e Aristóteles, era uma coisa. Antes dela era outra, ou significava outra, poderia significar outra coisa. E para nós, hoje em dia, né, a concepção é outra. Porque a ética ela tem que se adaptar, né, ao nosso meio ambiente, à nossa convivência, ao nosso mundo. Então, nós temos diversas faces da ética. Nós temos uma ética para o mundo, nós temos uma ética para o Ocidente, assim como o Oriente tem sua ética. Nós temos uma ética para a nossa cultura. Dentro da nossa cultura, nós temos uma ética para os costumes. Dentro desses costumes, nós temos uma ética para a moral. Cara, assim, é surpreendente o quanto esse assunto, né, ele, ele é maleável, né? Ele pode se tornar maleável com relação, né, a seus valores, ou aos valores, né, dos homens, que atribuem a eles um comportamento ético. Mas
Aristóteles, a ética de Aristóteles. Então, principia-se da paixão, desejos, vontades incontroláveis, apetites, inclinações, instintos e impulsos que o ser humano tem que administrar. E é através de uma legislação que nós controlamos tudo isso, né? A ética de se viver dentro de um mundo, né, onde se fala em liberdade, por exemplo. Estão me entendendo? Então, o excesso de liberdade leva a você romper com algumas questões que fazem parte da nossa ética. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Né? A ética, né, dos cuidados para com a saúde foi interrompida recentemente, né, pela liberdade do ser humano poder ir à rua tomar um chopp. Estão entendendo? Uma coisa interfere na outra, meu. Né? A partir do momento que o Estado fala assim, olha, é proibido ou é liberado, eu proíbo ou eu libero, ó, tá liberado as choparias, né? Claro que com algumas regras, a distância de 1,5 metro de um do outro e tudo mais, né? Pode, né, para salvar a economia, beleza. Você quebra o padrão de uma ética relacionada aos cuidados para com esse momento, aos cuidados da saúde, nesse momento de vulnerabilidade, de delicadeza, a qual o brasileiro sofreu e sofre ainda, está sofrendo. Entendeu? Então, uma coisa interfere na outra, diretamente ou indiretamente. Certo? Então, a questão da ética esse controle para a ética, para o Aristóteles, é tudo isso, né? Todas essas questões que envolvem a paixão do ser humano de se viver, mas ele estar regrado dentro de uma ética, né? Que o concebe o que ele pode ou não pode fazer. E tem de ser assim. Tem que existir isso. Apesar que nós estamos falando de lá, vamos colocar aí a 300 antes de Cristo aí, né? Então, lá embaixo, lá nós temos lá, a virtude moral é um meio termo entre dois vícios, um dos quais envolve o excesso e outra deficiência, que eu acabei de falar. E isso porque a sua natureza é visar o meio das paixões e dos atos. Né? Então, virtude, qualidade ou virtude intelectual. Lá embaixo, lá, Aristóteles teria na academia criado as raízes que lhe permitiam escrever sobre ética, alguns anos mais tarde. O nome do livro, que é o próprio Nicomaco, o nome do livro deve-se principalmente ao compilador da obra, que foi Nicômaco, filho de Aristóteles e pai de Aristóteles, também chamado de Nicômaco. Aristóteles foi o primeiro filósofo a distinguir ética da política. Então, como eu falei para vocês, é o que acontece muitas vezes no nosso, deixa eu só marcar aqui, que acontece muitas vezes no mundo, né? Uma associação de política e ética. Ele, para o Aristóteles, ele separa, ele distingue isso, né? O que é ética e o que é política. Tá? Por quê? Primeiramente, lá vamos lá. Aristóteles foi o primeiro filósofo a distinguir o que é ética política, sendo que a primeira, ou seja, a ética, exprime a ação voluntária e moral do indivíduo. Então, o que é a ética para Aristóteles? Né? É a ação moral e voluntária. É o quanto eu posso interferir, tá, no mundo. É a minha relação com o mundo. Ação moral, né, e voluntária. Quanto eu estou para o mundo. Ali, ó. Enquanto a segunda,
que é a política, exprime vinculações do indivíduo com a sociedade. Então, a política, ela distingue isso. Ela de uma certa forma, não vai contra, né? Mas ela interfere na sua liberdade de você com o outro. A política, ela padroniza esse comportamento. Tá? Se, por exemplo, lá você vive em determinado... Nem agora, está acontecendo agora, né? Você tem a pretensão, né, de ajudar, você tem que fazer dentro de um comportamento, dentro de uma norma. Não é assim. Né? Por quê? Porque, de repente, a tua ação pode, em vez de ajudar, atrapalhar. Só um minutinho, só um pouquinho. Só... meu cachorro não para de latir aqui. Então, a ética, né, comportamental, a ética, ela difere entre o Estado, né, o poder, e a moral do indivíduo. Existem outras coisas aqui que são, né, que são tão interessantes quanto, né, mas primeiramente ele distingue isso. Né? O Estado é uma coisa, ele interfere na sua dentro, né, o Estado ele interfere dentro de uma legislação, através de uma legislação, para que todo ser humano viva em um bem comum, né? Viva, né, igual. Porque se fosse o contrário, o que aconteceria? Se fôssemos pautados apenas pela questão da moral, né, individual, né, talvez, eu acho que as diferenças sociais poderiam ser maiores do que são atualmente. Isso vai muito da relação do ser humano com o poder que ele tem em mãos. Né? Mas, por exemplo, se não existisse uma ética que regulamentasse, tá, um salário mínimo, alguns donos de empresas poderiam estabelecer o valor que eles bem entendessem para o seu funcionário. Estão entendendo? E isso eu não estou falando com um vínculo marxista, né? Eu apenas estou falando como as coisas são. Né? Poderia haver uma exploração maior do que aquela que nós conhecemos hoje. Se não há um Estado para delimitar isso, se não há um Estado para controlar isso. Não estou falando que o Estado seja mil maravilhas, porque não é, porque existe a corrupção dentro. Mas ainda assim, quando podemos ainda assim recorrer a algumas leis quando diz respeito à nossa liberdade com a do outro. Né? Mesmo que a justiça seja lenta no país ou no mundo, né? E seja refratária ou mesmo inexista, não exista em alguns países, em algumas culturas, mesmo assim nós tentamos buscar por meios legais, né, a defesa, né, nos defendermos. Né? Como eu falei, por mais que seja ruim, seja difícil, ainda assim ela existe. Tá? Então, eu tava vendo um filme ontem, cara, que é um filme, poxa, eu achei muito bacana o filme. É um filme chamado A Informante, né, que é um filme que passa é uma agente, né, policial, que vai trabalhar na Bósnia e de repente ela se depara com uma situação assim violentíssima, né, que é a prostituição, né, o tráfico humano, tráfico de garotas, né, de mulheres, né, meninas, né, que são prostituídas, tá? Onde não tem uma lei. Existe a lei, mas é corrompida, né? Essa lei, ela existe, mas ela é corrompida, né? Pelos próprios legisladores mesmo, né? Pelo poder que se estabeleceu, que se instaurou naquele país lá. Né? Então, a forma como eles, como o filme enreda a história, né? O enredo da história, é brutal, né? Mas, por intermédio dessa menina, dessa mulher, o mundo passa a conhecer. Eu passei a conhecer aqui do outro lado do mundo, né? Passei a conhecer a história, o sofrimento, e isso muda tudo. Porque se há uma denúncia com relação a uma rede
né, inteira, né, que é protegida pelo próprio governo ali, né, e proteger quem estava para defender ainda não estava defendendo, estava totalmente fazendo o contrário, né? Quando isso chega, quando vem à tona, a tendência é que essa rede deixe de existir, por mais que ela continue, mas ela enfraquece. E isso é ponto positivo. Para quem? Para quem vive aquele inferno, né, meu? Entendeu? Então, essas coisas são interessantes quando a gente começa a falar sobre isso tudo, né? Por quê? Porque a gente começa a colocar pesos na balança, né? O Estado ele é manipulador, é isso, aquele coisa que pegar, por exemplo, lá o Estado com relação a Maquiavel, né? Ele manipula as pessoas, né? Ele ensina. O Príncipe é um livro que ensina, é uma obra que ensina como manipular para se chegar ao poder. Mas infelizmente, muitas vezes, né, essa manipulação, se não existisse, dava o poder a cada um, né? Se não existisse o Estado, você imaginou que anarquia que seria? E como eu falei para vocês, volto a falar, é difícil, a gente não vive, a gente vive numa situação, sempre vivemos numa situação em que fomos submissos a ordens desse Estado, sim, né? Mas talvez fosse bem pior se ele não tivesse existido, né? A base, o começo de tudo seria, né, nós retrocedermos lá no princípio, né, e o ser humano passasse a entender a natureza, né, como parte dele e não como aversa a ele. Esse seria o princípio de tudo. Talvez se fazer, né, de uma forma diferente seria recomeçado tudo de volta, que é quase impossível. Né? Nós fomos moldados, nós nascemos num mundo onde o mundo ele já está pronto. Né? São poucas as coisas que nós, né, como seres humanos, podemos transformar, mudar. Né? Há a tentativa de se fazer isso, o que é interessante. Né? E os resultados, apesar de não serem muitas vezes, como eu falei, apesar de muitas vezes não serem imediatos, né? Com o tempo, pode ocorrer uma transformação para que aconteça um futuro próximo, uma mudança. Como eu falei a respeito desse caso da informante do filme, possa ser que não mudou tudo, mas muita coisa com certeza tenha mudado. O governo passou a ser mais vigiado, passou a ser, entendeu? Ou seja, talvez a partir daquele momento para frente ali, a coisa tenha acontecido algo de positivo, pelo menos para quem sofre, né? Não para quem usufrui desse tráfico humano ou da prostituição. Tá legal? Então, continuando lá embaixo, lá então, ó. Ética é uma palavra que pode ser definida como ciência de conduta. Designa as concepções morais nas quais um ser humano tem fé. Certo? Ética de conduta e fé. Não é fé que vocês estão pensando que seja, fé em Deus. É fé naquilo que ele acredita, cara. Né? Fé naquilo que ele acredita, porque aquilo que ele acredita tem um resultado positivo. Então tem isso daí. Não é a fé especificamente em Deus. Posteriormente, sim. Né? Posteriormente vai se ter essa relação do homem, né, com a fé numa superioridade, né? Posteriormente vai haver essa transcendência, né, do ser humano com relação ao divino, tá? Que vai, de uma certa forma, né, vai ter resultados positivos e negativos também. As ideias são sempre boas. Quando as ideias quando elas surgem em benefício ao, ao homem, né, ao ser humano, à sua natureza, né, elas são bem entendidas porque é o que nós queremos. Vocês estão me entendendo? O problema é que nós somos, com o tempo, manipulados por nós mesmos.
É difícil falar para vocês, tá? Que o ser humano nunca vai mudar. É difícil, porque eu vejo que a possibilidade de mudança é muito pequena, né? Mas poderia ser muito grande. Mas eu que fazer, né? Será que eu estou livre disso? Será que vocês estão livres disso? Será que em algum momento eu, como professor, de repente me ofereço um cargo, né, de uma responsabilidade muito grande, porém essa responsabilidade exige que eu vá contra os meus princípios, mas que o salário seja muito grande, seja muito bom, no momento em que nós estamos vivendo, né? Será que eu recusaria? Eu fico pensando isso, né? A gente pode estar a todo momento posto a provas. Será que eu recusaria? Será que nesse momento, por exemplo, será que nesse momento eu falando sobre ética, sobre a questão do comportamento do ser humano, eu falando sobre, por exemplo, se eu dou uma aula, se eu falo sobre o jeitinho brasileiro do ser humano, como o brasileiro, né? Que o brasileiro ele de uma certa forma, né? Ele faz jus ao que se fala dele muitas vezes, pelo fato dele mesmo, né? Contribuir para que isso aconteça, né? O ser humano, o brasileiro lá, ele, se ele puder, ele pega o benefício que está sendo dado, mesmo que ele não precise. Mas se todo mundo tem o direito, ele também se acha no direito, né? Se acha no direito também de furar fila, se acha no direito de se impor, né? Dar carteirada no outro lá, porque tem uma profissãozinha um pouco que garanta um poder um pouquinho mais, né, para ele, né? Sei lá, um desembargador, um político, ou mesmo um policial, ou mesmo um guarda de trânsito, né? Sabe com quem você está falando, tudo isso. Né? Então, será que eu, de repente, num momento de vulnerabilidade desses, né, de repente, porventura, vá ter que tem aqui, num hospital, e hoje eu sei como é que está a situação, né, já sempre acontecia, não é hoje, né, mas de repente, esperando lá, 300 na minha frente lá, será que de repente, como são 20 anos, né, de repente se passa um médico ali e me reconhece como que eu fui como um professor dele, né? Oh, você não foi o professor Luther lá no primeiro ano, né? E eu falo, não, sim, meu nome é Luther, sou professor. Oh, você foi meu professor, tal, então. O que você está fazendo aí? Oh, eu estou esperando a minha vez. Mas quantos tem na sua frente? Tem 300 na minha frente. Será que eu recusaria se ele chegasse e falasse para mim assim, escute, professor, se for meu professor, você vem aqui, eu vou te dar uma força, eu vou colocar você primeiro. Né? Será que eu recusaria passar na frente de 300 pessoas sabendo que talvez eu não fosse nem sair de lá hoje, fosse sair no outro dia para esperar 24 horas, 48 horas, esperar todas aquelas pessoas serem atendidas? Será que eu teria moral e ética, né, perante a todos os outros pacientes que estão esperando ali? Eu, como ser humano, igual a eles, será que eu faria a mesma coisa? Não sei, cara. Eu não sei. Se eu estivesse morrendo, ou se tivesse alguém comigo que fosse meu ente querido, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Não sei explicar para vocês. Aí está a natureza do ser humano, né? Ela só se equivale, ela só se sobressai no momento de necessidade. Ali você vai ver quem é você. Ali você vai ver quem é você. Se fosse uma dorzinha só de cabeça, ali, beleza, você aguenta a onda, segura. Agora, se você estiver morrendo, ou alguém estiver com você estiver morrendo, um amigo seu, sua esposa, seu filho, e aí? Como é que fica? Então, essa questão da ética, ela é muito bonita. Aí você fala assim, não, eu tenho um comportamento ético. Até onde esse comportamento ético você faz? Né? Em que momento ele se faz e até onde ele se faz? Certo? Para Aristóteles, o homem tem um único objetivo a ser perseguido, que é o bem.
Então tá bom. Mas até onde você é bem? Você faz parte, você promulga, você manifesta o bem. Até onde? Até onde você faz, né, é uma indagação, uma pergunta. É uma dúvida também. Você pode fazer o bem, você ser o anjinho de asas brancas, tá? A partir do momento em que tudo não em que nada falte para você, né? Você tenha tudo. Você tem a casa limpa, roupa limpa, comida na mesa. Agora, a partir do momento que isso não inexista, será que você vai ter, você vai se comportar, você vai praticar o bem, né? Uma sociedade que de repente não te dá a oportunidade, não estou defendendo ninguém aqui. Ah, não, eu estou falando sobre, né, fazendo aquele discurso, né, que todo mundo faz, a sociedade não me deu oportunidade. Não é isso. Mas eu estou falando realmente, né, quando não existe a possibilidade de você lutar porque você não tem ou não lhe dão esta oportunidade. Daí como é que fica? Eu conheço praticamente a América do Sul inteira. Dentro da América do Sul inteira, o Brasil. Né? E eu posso falar que em algumas regiões são diferentes de outras regiões. Algumas, a distância, o distanciamento entre a sociedade é muito grande, entre administração e poder, né? E povo é muito grande, pessoas. Em algumas regiões por qual eu passei, as pessoas sobrevivem e não vivem. E sobrevivem com pouco. Muito pouco. Beleza? Nós damos continuidade na próxima aula, amanhã, tá? Então tenham um bom dia, fiquem bem, até amanhã.